Olá, reentendedores. Meu nome é Edgar e eu quero pensar com vocês sobre a maneira do cristão enxergar o mundo. Pode parecer estranho falar sobre essa temática, sobre maneira de enxergar o mundo pensando na perspectiva cristã, mas na verdade, se a gente for analisar, nós iremos perceber que todos de alguma forma enxergam o mundo de alguma maneira ou com alguma perspectiva. O cristão não é diferente. O cristão também tem a sua maneira de enxergar o mundo. Quando a gente fala que o cristão enxerga o mundo de uma maneira, nós usamos um termo que não é cristão na sua origem, ele foi apropriado da filosofia, que é o termo cosmovisão. Ele está presente na filosofia alemã, principalmente Immanuel Kant, que é a ideia de cosmovisão, mas aí a fé cristã apropriou-se desse termo e colocou como cosmovisão cristã, que é a ideia de enxergar o mundo, ver o mundo na perspectiva das lentes das escrituras. E é esse ponto que eu gostaria de frisar com vocês. O cristão, ele enxerga o mundo, ele vê o mundo e ele procura agir no mundo pautado por aquilo que nós temos revelado nas escrituras. A gente acredita que as escrituras é a revelação de Deus para cada um de nós e nós acreditamos que a vontade de Deus ela é revelada nas escrituras e como cristãos, como seguidores de Cristo, o nosso desafio é obedecer a essa vontade de Deus e viver de acordo com essa vontade nos nossos relacionamentos e nas nossas atuações no mundo. É claro que existe uma estrutura quando a gente fala sobre cosmovisão cristã. Ela trabalha com pressupostos, então o cristão ele enxerga o mundo pautado pelo pressuposto bíblico, que os estudiosos costumam definir ou colocá-los como uma espécie de tripé, que é a ideia de criação, queda e redenção. Essa seria a grande narrativa que a gente tem nas Escrituras. Então nós olhamos para a criação de Deus, nós olhamos para todas as esferas, pensando nesse tripé ou nessa maneira que a gente encontra dentro da narrativa maior das Escrituras. Então nós olhamos para as esferas e entendemos que elas foram criadas por Deus, mas ao mesmo tempo essas esferas elas foram manchadas pelo pecado. Por isso que a gente tem tanta dificuldade em determinadas áreas ou talvez em todas as áreas da sociedade. Mas ao mesmo tempo nós também entendemos que há uma redenção sendo aplicada sobre todas essas coisas. Então o cristão ele enxerga o mundo, ele age no mundo, ele pensa as coisas do mundo pautado por esse tripé. Então se a gente for falar de educação, a gente olha para a educação como algo que foi criado por Deus. Deus ele tem interesse de que o seu povo ou que a sua criação ela aprenda, ela se desenvolva, mas é claro que essa esfera da educação ela foi manchada pelo pecado, então há uma dificuldade no aspecto educacional e ao mesmo tempo a gente acredita que a obra de Cristo, a obra redentiva de Cristo, ela se aplica também nessa área. Desse mesmo modo a gente poderia falar sobre política, a gente poderia falar sobre a visão cristã do homossexualismo, sobre a visão cristã do aborto, sobre esses temas que por vezes são polêmicos e quando um cristão é questionado sobre isso, por vezes ele é visto como retrógrado, ele é visto como quadrado, ele é visto ligado demais às escrituras, mas o fato é que o cristão ele é ligado por causa dessa sua cosmovisão cristã. Então o cristão ele enxerga o mundo pautado pelas lentes das escrituras. E é importante dizer isso porque todas as pessoas, sejam elas cristãs ou não, elas se pautam por algum elemento, elas são pautadas, a sua visão de mundo ela é pautada por algum tipo de pressuposto. Esse pressuposto por vezes pode ser filosófico, pode ser ideológico. No caso do cristão, o nosso pressuposto é o pressuposto bíblico, que é a revelação bíblica para cada um de nós. Eu desafio vocês a pensarem sobre isso, a talvez lerem sobre isso. A gente tem muitos livros, principalmente traduzido, livros de vertentes americanas, holandesas, que a gente tem traduzido dentro da fé cristã sobre o assunto. A gente tem bons autores no Brasil que também têm elaborado, têm construído livros, obras sobre o assunto, e eu desafio vocês a pensarem, a analisarem essa área dentro da teologia que nós chamamos de cosmovisão cristã. Tá bom? Obrigado pela atenção de vocês e fica aí a reflexão para vocês. Se inscrevam no canal, que vocês compartilhem, que vocês curtam, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas e que mais pessoas sejam convidadas a reentender a realidade,
Por isso, esse é o objetivo do canal e eu peço a vocês para contribuírem com a gente, para poder compartilhar, inscrever, curtir. Isso vai nos ajudar bastante, tá bom? Muito obrigado.